Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você e com a sua família, bem onde você está. Eu sou Davi, pastor da IBR Fiel. Eu estou chegando até você nesse último vídeo da temporada de maio dos nossos estudos de terça-feira, aqui no nosso canal do YouTube. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse conteúdo aqui. Inclusive, se você pode, já se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar todos os vídeos desse mês e dos demais, além dos nossos cultos ao vivo, que são sempre transmitidos às quintas e aos domingos. Vai ser muito bom ter você aqui compartilhando dessa vida com a gente. E ao longo desse mês nós falamos sobre o jovem e a igreja, e a cada semana eu falei brevemente sobre alguém que na sua juventude deixou ali uma marca positiva para nos edificar. Nós começamos falando sobre Samuel, depois falamos da menina que não tem nome, mas era serva ali de Naamã. Nós falamos de Timóteo, falamos dos amigos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente teria muitos outros exemplos, como Davi, José, Esther, etc. Mas eu não poderia deixar de falar dele, o maior exemplo de todos, Jesus, o nosso amado Salvador. Embora a Bíblia não traga muitos detalhes, muitos relatos da juventude do Messias, no capítulo 2 de Lucas, nós vamos ver alguns pontos dessa fase. Por exemplo, no verso 40 desse capítulo, que diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de graça e sabedoria. A graça de Deus estava sobre ele. Já o verso 51, um pouco mais abaixo, vai dizer que Jesus era obediente. E o verso 52 reafirma que nós vemos no verso 40, que diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas tem algo muito curioso que acontece no intervalo entre um versículo e outro, entre o verso 40 e o 52 que nós vemos agora. E nós vamos ler então a partir do verso 41 de Lucas 2, que diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele lhe respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Uau! A gente olha aqui e pensa, que momento, né? Imagina só os pais, como é que eles ficaram. Eles foram, o menino ficou literalmente com a gente grande da época, e apesar disso chocar um pouco, né? Saber que os pais deixaram ele para trás, quando eles se deram conta disso, depois de um dia de caminhada, eles saíram correndo. Imagina o caos, né, naquele momento. Quando eu era criança, eu me perdi dos meus pais também uma vez numa praia lá em Pernambuco, e minha mãe sempre fala do desespero daquele momento, como um dos maiores assim que ela já passou, até eles me acharem novamente. Eu tenho poucas recordações disso, eu era realmente bem pequeno, mas eu lembro do medo que eu senti, eu lembro dessa situação, eu lembro do medo que eu tava ali. Eu fico pensando hoje, se fosse comigo enquanto pai, meu Deus, já pensou chegando aqui, meu Deus, eu perdi o Benjamin por aí. Eu não quero nem pensar nisso, na verdade, mas imagina aquela situação, aquele contexto. Só que ao contrário dos pais de Jesus, Jesus estava de boa, ouvindo ali os mestres da lei, fazendo pergunta, trocando ideia e ainda deslanchando sua sabedoria, mesmo como um adolescente. Ele poderia ter ficado brincando, correndo atrás de uma pomba, de alguma coisa, fazendo qualquer coisa que seria legítimo e até pertinente para a sua idade, mas a história aqui é outra. Conseguem reparar que o anseio de Jesus era por ouvir, por aprender como homem, né, que ele era ali como nós, sobre o que eles tinham da palavra de Deus até aquele momento. Era essa a busca que ele estava ali. E fica aqui então que eu gostaria de falar hoje com você, que é jovem ou adulto ou independente da sua faixa etária, fome pela palavra de Deus. Mesmo tão novo, a fome de Jesus era por conhecer as Escrituras.
E hoje, no nosso cenário atual, nós gastamos tempo demais, gente, com tantas coisas. E ainda mais no mundo capitalista e extremamente tecnológico como nós temos. Alguns estudos do ano passado dizem que brasileiros passam mais da metade da sua vida na internet, ocupando até 13 horas por dia em serviços de streaming e cerca de 11 horas por dia em redes sociais. Isso sem contar no tempo que a gente gasta no trabalho, no trânsito, em jogos ou em qualquer coisa que não seja para nossa edificação de uma forma direta. E os convites são muitos. As distrações que esse mundo oferece para nos roubar da essência da nossa vida cristã, que é o conhecimento de Deus, são inúmeras. E se a gente vacilar, a gente vai passando por essa vida e só se enchendo de tudo aquilo que realmente não é tão importante pra gente e nos afastando daquilo que é fundamental na nossa vida. E eu não digo que é ilegítimo você fazer essas coisas. Inclusive, agora mesmo você está me assistindo usando uma plataforma que é o YouTube, né? E que, inclusive, de acordo com dados também de 2022, a cada minuto são 400 horas de novos conteúdos sendo enviados aqui. Quanta coisa, gente! Inclusive, apesar de ter conteúdos muito ruins, tem coisa muito boa, produtiva, que ensina coisas úteis, como eu espero que esse vídeo seja para você. O problema é quando a grande prioridade da nossa vida se torna viver nesse universo de tantas informações, de tantas ativações, de tantas atratividades, e nós vamos deixando de lado estar aos pés do Senhor e aprender dele direto da fonte. Então, o que eu quero hoje aqui é te encorajar, quando esse vídeo terminar, daqui a alguns minutos, quando esse vídeo terminar, pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, leia o que Ele tem para te dizer hoje, porque é a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. É a palavra de Deus que vai transformar você em alguém como Ele é. É nesse relacionamento íntimo, direto, sem intermediários, com Cristo que nós somos mudados. Você não precisa viver só ouvindo pregações para aprender de Deus, até porque tem muita coisa aqui no YouTube, por exemplo, que não tem nada a ver com a vida do Senhor realmente, mas abra sua Bíblia e peça ao Espírito Santo que revele a você a vontade de Deus por meio das Escrituras. Deixe essas palavras que estão escritas aqui tomarem forma em você e queimarem em seu coração e confrontarem os seus pecados, e encorajar a sua caminhada e revelar Jesus e dar sentido à sua caminhada aqui nessa vida. Não só por aqui, mas para toda a eternidade. Você pode ser novo ou mais velho, não importa, nunca é cedo ou tarde demais, enquanto há vida para se dedicar ao conhecimento de Deus. Jesus disse que a vida eterna é essa, conhecer ao Senhor. Então nós já começamos a provar da eternidade aqui agora. À medida que nós somos expostos a quem Deus é, a nossa vida vai se conectando com a eternidade. Nós podemos ver que a vida de Jesus foi regada pela palavra e era o seu conhecimento dela que fazia ele discursar nas sinagogas, vencer as tentações do diabo no deserto e muito mais, e andar em poder ali. Então todas as bases de Jesus estavam firmemente firmadas na palavra, e é a palavra de Deus que vai nos fazer avançar, gente. Para sermos plenamente quem Ele nos fez para ser, nós precisamos nos aplicar a desbravar os tesouros que existem na revelação de Deus em Sua palavra. E sabe, se você tem alguma dificuldade em ler a palavra, comece aos poucos. Vá com um versículo, medite nele, deixe o Espírito Santo trazer entendimento, luz ao seu coração, ore sobre isso e comece a praticar ele. Mas comece e dê um passo e faça disso um hábito, ainda que para isso você precise reduzir o seu tempo de futebol, da série que você assiste, do jogo que você joga online, porque tudo isso passa, gente, mas aquilo que nós geramos no nosso relacionamento com o Senhor é eterno. E se você tem filhos, ensine os seus filhos a amarem a palavra, não só mandando eles lerem, mas lendo também com eles, sendo um exemplo. Deixe os seus filhos verem você meditando na palavra. Enquanto meu pai trabalhava, minha mãe lia a Bíblia comigo todas as noites, mesmo no meu período de alfabetização, tanto que a primeira palavra que eu li na minha vida foi Salmos, lendo a Bíblia, né? E talvez seja esse o motivo desse ser um dos meus livros favoritos. Mas aquele hábito ficou calcificado em mim, por conta desse exemplo. Então, faça isso também com as gerações que estão agora vindo. E assim, gente, somente assim, nós vamos ter uma geração de jovens, de cristãos,
que realmente impactam o mundo, que fazem a diferença onde estão, que se posicionam diante das confusões desse mundo de 2023 e que são cheios do Espírito Santo e que testemunham do poder de Deus nas suas escolas, nas suas famílias, nos seus locais de trabalho e pelas ruas das nossas cidades. A base sólida que nós precisamos não está em grandes eventos, em grandes programações ou em qualquer artifício humano, a não ser a viva e operante e verdadeira palavra de Deus, gravada na nossa mente e praticada na nossa vida diária. Eu quero orar por você, para que haja no seu interior e no meu também um desejo pelas coisas de Deus, que supere os desejos pelas coisas desse mundo tão passageiro, e que nada brilhe em nós mais do que isso, nem dinheiro, nem fama, nem status, nem hype, nem nada dessa vida, do que a nossa comunhão de fato com o Senhor, o nosso conhecimento prático dele. Quero orar por você, dizendo: Senhor, obrigado pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva e que, Senhor, está disponível para nós. Senhor, obrigado porque nós não estamos perdidos nesse mundo, mas nós temos um manual, um guia que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos viver a nossa jornada aqui nessa terra, Pai. E nós temos o Teu Santo Espírito que nos revela as profundezas do Teu coração através da palavra. E, Pai, eu te peço que no nome de Jesus, toda apatia, toda indiferença, tudo aquilo, Senhor, que vem para nos roubar desse tempo de qualidade com o Senhor, eu oro, ó Deus, para que seja repreendido no nosso meio, mas que haja em nós, ó Deus, Teus filhos, jovens, velhos, adultos, crianças, todos, ó Deus, nós possamos amar, ter o nosso prazer na Tua lei, viver, ó Deus, uma vida que comunga com o Senhor e com a Tua palavra, assim como Jesus, tão novo ali, já tão interessado nas coisas do Senhor. Pai, que seja assim em nós o nosso maior interesse, a nossa maior busca, a grande prioridade da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor abençoe quem está me assistindo nessa hora com fome e sede por mais do Senhor, e que nós possamos viver de fato uma igreja viva e operante, porque nós estamos vivos através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe aí onde você está e que o seu prazer esteja na lei do Senhor, como diz Salmo 1, meditando nela de dia e de noite, para que você viva como uma árvore frondosa, frutífera e próspera em todas as fases e em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e a gente se vê. Até mais.